Oi pessoal. Bom, a ideia aqui agora é a gente revisitar o que já foi feito e ter, reavivar aquelas informações e ver hoje o que a gente poderia fazer e pegar aqueles pequenos detalhes que ficaram para trás. Então, essa peça aqui foi uma das primeiras peças que a gente fez. Então, não sei quanto tempo atrás, mas muito tempo atrás. Eu não me lembro se nessa época nós já fazíamos os misturadores ou não, mas os testes tinham começado, porque a minha intenção, eu inicialmente queria fazer casas containers, que a gente já fazia, e daí comecei a estudar o concreto celular e percebi que ele saía, naquela época que o container estava barato, saía em média 2 vezes mais barato do que a mesma área, contando com teto e piso. Se fosse feito em concreto celular, sairia pela metade do preço a mesma área. E isso já com isolamento térmico, acústico, anti-chama. E um dos grandes problemas das casas containers que eu via naquela época era justamente os valores e a mão de obra para fazer esse isolamento. Então, foi aí que começaram os estudos, que o objetivo era fazer para mim mesmo casa container. Eu até gostava, achava legal, mas o grande problema é o frio e o calor. Então, essa aqui foi uma das primeiras peças. Nós colocamos um pouquinho de gesso, um punhadinho de gesso nessa massa aqui. Então o objetivo era tentar fazer um corte nessas peças. Então foi o início de quando nós começamos a cortar as peças. Depois que nós vimos que uma desforma, pouco tempo depois, poderia nos proporcionar essa facilidade de corte, então nós começamos a cortar. Essa aqui foi a primeira peça que a gente cortou. Então aqui, logo depois da fundição, absolutamente nada. Pelo contrário, ele até cresceu. Aliás, 1 hora depois da fundição, nós viemos aqui, passamos a reguinha. Agora nós vamos passar. Uma observação interessante é a seguinte: uma vez colocado na forma o concreto celular, ele não aceita mais ser reguado depois que passou alguns minutinhos. Ele arrepia toda a superfície, vira numa encrenca, o troço fica medonho. Então, se for para fazer esse serviço de uma raspagem, tem que aguardar aí ele ficar um pouquinho firme, não muito. É o que as construtoras que usam o concreto celular no contrapiso fazem. Então eles aguardam, ele dá o ponto certinho ali, e daí sim, quando ele fica firme, eles vêm ali e fazem aquela raspagem. Nesses tempos eu vi um vídeo de uma construtora fazendo isso e achei muito interessante. E daí veio a ideia da gente fazer aqui também, só que nós não fizemos o contrapiso propriamente dito, nós fizemos uma base para o contrapiso, com o objetivo de evitar um pouco da umidade ascendente. E que bom que a gente fez, porque aqui é bem úmido o local onde a gente construiu um apartamentozinho.
Aqui são 14 horas depois. Então nós já colocamos o gesso. Naquela época a gente não tinha essa experiência, então nem precisaria ter desformado tanto tempo depois. E aqui é a nossa primeira vez cortando. Então o nosso primeiro teste foi com cabo de aço. E daí bateu a paixão, onde a gente fez aquelas formas, aonde nós fizemos os cortes iniciais, que mais para frente a gente vai ver. Basicamente a função desse material é a gente revisitar todas essas possibilidades para trazer a memória, e tem uma rapaziada aí que está começando e entender esse processo, ver que essas possibilidades existem e usar da melhor forma possível essas possibilidades. A gente mostrando, dando os exemplos de como fez, fica bem mais fácil para o pessoal. Agora eu revisitando isso aqui, acabei de ter uma ideia. Um formato de corte que eu tenho certeza que funcionaria, baseado já na nossa experiência. Vocês vão ver agora que nós vamos colocar uma chapinha e vamos batendo. Se tivesse uma prensa com uma lâmina da altura do bloco, que ela tivesse força para baixar e subir, com certeza ela cortaria o bloco numa boa e ficaria perfeito. Logo vocês vão ver a superfície do bloco como é que fica. Então, por isso que é bom revisitar. Porque daí nós pegamos alguns detalhes que podem ser repensados. E eu percebi isso agora, nesse momento. Então, se nós tivermos uma prensa, passa numa linha e ela vai baixando, como se fosse aqueles ensacadores de leite. Porque nesse ponto ele já não gruda mais. Então a peça passaria, a prensa baixaria e faria o corte. Agora vamos dar uma olhadinha no corte com o cabo. O corte com o cabo fica bem bacana. E vamos dar uma olhada no corte. É que o objetivo não era esse. Vamos ver se eu vou virar. Ah, sim. Ficou melhor ainda. Esse foi o corte com Corte com o cabo. Então era isso. Então aqui a gente já teve uma percepção de que isso seria uma possibilidade legal. Agora teria que ver os custos para a implantação de um sistema de uma prensa. Mas era isso aí. Esse foi o primeiro. Falou, um abraço.